E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Deixa eu fazer uma entradinha aqui. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais sobre como entender o movimento e com lógica e razão fazer as suas operações. Todas as vezes, para quem vai chegando aqui no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando seu like, eu sempre falo o seguinte: não vá apertando o botão, não vá negociando um ativo sem você ter uma análise bem feita. O que é uma análise bem feita? É você entender um método passo a passo de como fazer uma análise no gráfico para você fazer suas operações. Assim, você vai ter consciência e sabedoria do que está fazendo no gráfico. Para isso, precisa aprender. Precisa ter um método passo a passo para assim fazer suas entradas. Tá lá, ó. Por isso que eu não posso perder a oportunidade. Quando o gráfico chega nessa região, mesmo ele com muito pavio do jeito que ele está trabalhando, olha que interessante. Ele chega aqui, ó, olha as regiões de suporte. Ele tem essa região de suporte, ele tem essa região de suporte. E o que o Cadu faz? Eu já faço a entrada na primeira região aqui, quando esse candle fecha nessa região. Por quê? Se ele viesse buscar aqui abaixo, eu também tinha a oportunidade de fazer meu trade. Então, eu vejo uma região de suporte, eu vejo tanto essa região acima, como região abaixo, e eu tenho as duas possibilidades. Aí vai do operador. Vai da sua habilidade técnica de operar e entender como operar. Agora, uma coisa eu sempre digo: você quer aprender a operar? Quer aprender a negociar os ativos? Isso aqui é o Audi JPY. Quer aprender? Para isso, aprenda a analisar o gráfico de forma correta antes. Então, se você aprender a analisar o gráfico, se você aprender a interpretar o gráfico, se você aprender a saber ler o gráfico da forma correta, você vai negociar um suporte e resistência corretamente. Você vai saber a hora exata de negociar o suporte e resistência. Você vai saber a hora de fazer uma venda, de fazer uma compra. Você vai saber qual é o suporte e resistência que você deve operar. Você vai saber o momento de fazer uma tendência e assim por diante. Você que está chegando aqui no canal, eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis este book para você baixar, fazer o download, estudar. São 36 páginas, tá? De estudos, onde eu deixo aqui inteiramente grátis para você. Como é que você faz o download deste book? É simples, ó. Você pode acessar aqui no canal do YouTube, que fica mais fácil. Abaixo de todas as videoaulas, você encontra o link, ou aqui, ó, no lado direito do meu canal, você encontra aqui, ó, meu WhatsApp, meu Telegram, meu Instagram e meu canal do treinamento. Quando você acessar aqui o Telegram, o que vai acontecer quando você acessar o Telegram? Vai abrir essa janela aqui, ó. E que tem aqui nessa janela? Tem resultados de alunos, ó, como o Geilson aqui, tem as aulas do YouTube, tem o Rodrigo aqui, ó, batendo o meta, olha que coisa linda. Tem aqui o Rosivaldo, 7-0. Meu Quezedec aqui estudando, revisando material. O Celso batendo meta. Então, vai ter resultados de alunos, vai ter as aulas do YouTube. E aqui, ó, no canto superior, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Então, como que você faz para baixar? Clica mensagem fixada, vai abrir dois links e aí você faz o seu download, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida também, você pode entrar via aqui, ó, Instagram, me seguir, mandando mensagem para mim direct, ó, já tem aqui no Cadu Rinaldi, lembrando que é o único canal que eu tenho aqui no Instagram é esse. Aqui tem o link de acesso, ou caso você queira tirar dúvidas. E também lembrando que a análise gráfica ainda continua com 60% de desconto o treinamento. Você pode acessar, o seu acesso é para a vida toda, todas as atualizações nas novas aulas você vai receber. E o mais importante, que eu acho que é o mais importante, é o contato direto comigo para você tirar suas dúvidas e entender como operar o gráfico de forma correta, tá bom? Ó, gráfico chegando novamente em região, vamos lá, Audi JPY, ó. O gráfico está chegando novamente numa região interessante aqui, ó. Essa região aqui é muito interessante, uma região para fazer uma venda
Aqui, ó, essa região é muito interessante para fazer uma venda, porém agora eu já não vou fazer venda, porque agora ele já mostrou um candle gigantesco, apesar que ainda tá valendo, tá? Mas eu não vou entrar aqui não, eu vou preferir buscar um outro gráfico com menos volatilidade. Ou muito pavio, né? Quando tem muito pavio, as regiões ficam indecisas. Então deixa eu sair aqui do áudio JPY, já fiz a entradinha aqui em áudio JPY, vamos para um atrativo. Audicad, olha só, o famoso Audicad. Faz tempo que eu não opero Audicad. Deixa eu dar uma olhada no Audicad aqui. Trabalhando bem sem razão, né? Aqui uma possibilidade. Será que ele dá uma possibilidade aqui de venda? Mas ele teria que fazer um movimento aqui clássico, né? Ele teria que fazer um movimento clássico para que eu possa trabalhar vendendo. Se ele não fizer um movimento clássico ali, como é que eu vou vender ele ali na região? Não dá, né? Então, desse jeito aí, não tem entrada, a não ser que ele suba, feche negativo. Agora entrei. Eu acho que eu entrei um pouco atrasado, mas vamos lá, tá? Eu entrei um pouquinho atrasado na negociação, mas eu espero que dê bom. Porque qual o problema de entrar atrasado? Esse monte de pavio, ó. Você já percebeu que o gráfico está bem volátil, né? Quem me segue aqui no canal, quem é aluno, sabe o que está acontecendo com o gráfico. O que eu tenho que saber nesses exatos momentos de negociação? Eu tenho que fazer uma análise, onde essa análise ela traz para mim referências gráficas dentro das técnicas que eu utilizo na análise gráfica, para saber se eu estou no momento bom para fazer uma operação de continuidade de tendência ou se eu vou corrigir tendência. Então, quando eu vou fazer a minha análise, eu tenho que ficar de olho na análise do gráfico. Quanto melhor eu analisar o gráfico, melhor será a minha negociação. Tá lá, ó. E por que eu faço uma venda nessa região? Pelo simples fato deste candle. Isso aqui me mostra o quê? Gráfico chega em região de resistência. Qual é o desejo dos operadores aqui? Fazer movimento de queda. Como é que eu vejo um movimento de queda? Todas as vezes o gráfico retorna em região para fazer venda. Quando o gráfico chega nessa região, ele chega a praticamente 50% do movimento do candle. 50% desse movimento desse candle. Chegando aqui, ó, deixando a possibilidade o quê? De uma venda. Qual era o risco que eu gosto sempre de falar para vocês, né? Qual era o risco dessa negociação? O risco dessa negociação é porque o gráfico está volátil, tá vendo? Esse monte de pavio. Esse candle aqui, ó, ele poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Ele poderia nascer aqui, como ele nasceu, né? Opa, não era isso que eu queria. Ele poderia fazer isso aqui, ó. Poderia nascer, vir aqui, tocar, retornar e fazer isso aqui, ó, e deixar um pavio gigante aqui. Esse é o problema da volatilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender a analisar de forma correta, interpretar o gráfico de forma correta, ler o gráfico de forma correta dentro de um contexto, fazer a leitura do gráfico de certa forma correta. Fazendo isso, aí sim eu posso negociar um suporte e resistência, posso negociar uma tendência, mesmo estando eu em opções binárias para iniciante. O importante é eu ter as técnicas necessárias. O importante é eu saber como analisar o gráfico. Porque se eu souber como analisar o gráfico, eu vou saber como operar o gráfico. Compreendeu? É por isso, por exemplo, que eu tenho o treinamento, onde eu ensino um método passo a passo, onde a pessoa sabe fazer toda a análise do gráfico, toda a leitura correta do gráfico. Entendendo toda essa análise, essa leitura correta, ela vai entender a melhor forma de fazer o seu trade no momento certo, na melhor região, no melhor ponto de entrada, para fazer um padrão de reversão, para aplicar um padrão de vela dentro das melhores regiões de negociação. No gráfico tem as melhores regiões de negociação. Você vai ter que aprender a negociar um suporte e resistência. Você tem que aprender a negociar uma tendência. Claro, depois que você aprender a analisar o gráfico e como analisar o gráfico, você aprende então como operar. É essa a ideia, porque 90% das pessoas fazem o contrário. Eles querem apertar o botão para depois aprender. E aí é o caminho inverso, né? Então, ó, áudio JPY, entradinha aqui, Audicad, entradinha aqui nessa venda nessa região.
Vamos ver um outro ativo aqui fazendo um movimento. Vamos lá, ó. AudiCAD, AudiJPY, AudiCAD, EuroGBP. Vamos ver o EuroGBP. Ó, gráfico chegando em região, deixando ali um pavio gigante, né? Vou fazer uma quedinha com ele ali. Vamos ver se ele vai fazer um movimento de queda ali. A priori é um movimento de queda, pelo mesmo fato daquela entrada que eu fiz no outro trade, tá? Vamos ver o que ele está aprontando aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no passado, ó. Tá vendo? Região é que ele ainda está numa tendência de alta, né? Como ele está numa tendência de alta, ele ainda pode buscar um pouco mais acima aqui nessa região. Porém, gente, a ideia aqui é de que ele venha buscar fundo, tá? Por mais que ele está aqui, ó, numa região de alta, a ideia é que ele venha buscar fundo. Por isso que eu fiz essa minha venda aqui nessa região. Tá bom? Não foi uma venda simplesmente por vender. Eu vou voltar lá em EuroGBP, ó, e vou fazer novamente essa venda aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, fiz a minha venda. O que aconteceu ali é que talvez eu executei um pouco antes, né? Você viu ali, ó, tomei o loss ali. Por quê? Porque este movimento que ele fez aqui embaixo, esse spinning top gigante, é um movimento também que me dá um ensejo de continuar a tendência naquela região. Quando eu venho aqui o gráfico e começo a olhar o gráfico com outros olhos, eu vejo que ele ainda tem uma força de alta. Mas o que o gráfico faz? Ele já está trabalhando em queda. Com esse monte de pavio na região, o que eu posso esperar? Ele vai buscar uma região de liquidez para fazer a sua queda. Então, agora com mais calma, analisando o gráfico, antes de apertar o botão, eu já entendi o movimento que ele busca, entendi que ele foi até a região de 50% para fazer o movimento e continua a queda. Acabei tomando aquele loss ali por precipitação, porque eu quis já fazer um movimento ali de queda naquela região. Tá lá, ó. Tá? Deixa eu fazer o movimento aqui certo para vocês verem, ó. Por isso que eu falo, analisa o gráfico. Quando eu abri o gráfico, eu vi isso aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, eu vi esse movimento. O que é esse movimento? Esse movimento é o ensejo que me dá o quê? Uma continuidade de queda para buscar região de suporte, região de liquidez. Porém, quando eu vejo o gráfico subindo novamente, eu falo, opa, deve ter alguma coisa interessante lá atrás. Porque eu só olhei aqui, por isso a importância da análise. Quando eu volto, olha só, aí eu vejo praticamente o movimento completo. Agora eu começo a entender melhor o contexto. Região de resistência, região de suporte, região de equilíbrio. Agora sim eu consigo ver movimento do gráfico fazendo a possibilidade de parar aqui nessa região, parar nessa região ou vir buscar a região com tudo. Então agora sim eu consegui entender o movimento. Olha o movimento aqui clássico. É um movimento clássico. Agora você viu qual é a dificuldade? Nenhuma. Por que o Cadu tomou o loss aqui? Bobeira. Porque eu vi o gráfico aqui, eu fui fazer a minha análise em 1 segundo, 2 segundos. Quando eu abri, eu entendi que ele poderia então não continuar o movimento do mercado para vir buscar a região. Entendeu que às vezes a gente acaba tomando loss e o loss é um detalhe da falta de análise? Por isso que nós temos que ter disciplina e paciência na frente do gráfico. Quanto mais nós analisamos, mais operamos com conhecimento. Quanto mais entendemos o movimento, mais sabemos operar e negociar de forma correta. Inclusive, o meu pensamento, a ideia é que esse ativo possa vir buscar aqui embaixo. Mas ele também pode muito bem romper aqui e continuar buscando liquidez lá em cima. Para fazer um movimento ou de rompimento da região, ou para depois aqui de baixo buscar fundo. Então o ativo, ele é vivo, o mercado ele é vivo. Porém ele faz todo dia os mesmos movimentos. Conforme a gente aprende a analisar o gráfico, a gente vai entendendo essa dinâmica. E como que a gente aprende a analisar o gráfico? Eu falo todos os dias aqui para vocês. O método que eu ensino, a gente vê o gráfico como um todo, a gente aprende todas as regiões gráficas, a gente aprende tudo sobre tendências, a gente aprende tudo sobre candles ou velas, né, como vocês gostam de chamar, e também tudo sobre o fluxo do movimento. O que é o fluxo do movimento? Vamos falar sobre volume de forma mais clara.
Todas as vezes que nós fazemos uma análise dessa forma, a gente usa um método, um passo a passo, um protocolo. Nisso você vai aprender a analisar o gráfico, porque dessa forma você aprende a analisar o gráfico antes de operar. Você aprende a analisar antes de operar. Porque o que é operar o gráfico? Operar o gráfico é negociar, não é? É negociar. Como é que você negocia o gráfico? Você vai lá e faz o quê? Aperta o botão. Só que você aperta o botão, o que você precisa fazer antes de apertar o botão? Analisar. Se você analisar errado, qual vai ser a consequência? Você vai operar errado. O que eu tenho visto é que o pessoal cada vez analisa de forma errada e cada vez opera de forma errada. Ou analisa de forma errada porque não sabe, ou porque tenta operar antes de analisar. Então, quando você estuda análise gráfica, você entra num protocolo de estudos onde você tem uma linha de estudos, onde você sai desse bendito ponto A, que eu sempre falo para vocês, e vai para o ponto B, onde através... Saiu, né? Ficou legal aqui. Através dos estudos, você aprende justamente o gráfico, você aprende regiões, você aprende tendência, você aprende as velas, e você aprende ali o volume, e aí você faz o desfecho das regiões. Fazendo o desfecho das regiões e tudo que você tem que analisar, você sai do ponto A para o ponto B, ou seja, você sai do ponto de análise para o ponto de apertar o botão. Você sai do ponto onde você só está analisando ao ponto onde você vai operar o ativo, ou seja, você vai negociar o ativo. Você parou para pensar que existe muita diferença em você analisar e apertar o botão para operar? É necessário você seguir um protocolo, e isso eu trago no treinamento. Por isso que as pessoas do treinamento, eles sabem como operar, eles sabem uma lógica a seguir. Isso é para que você entenda, ó, tá vendo? O gráfico veio buscar aqui em cima, como eu havia dito, ó, e veio buscar esse outro ponto de liquidez aqui em cima. Perfeito. Então, você aprende um passo a passo para saber como analisar, para depois negociar de forma correta em região de suporte e resistência, em tendência, sendo um trade iniciante aqui em opções binárias, não importa. Uma vez que você sabe analisar, você vai saber como operar. Ó, fiz a entradinha aqui com duas taxas, uma entradinha aqui com uma taxa, mais uma AudiCAD aqui, entrada perfeita, mais uma entrada AudiJPY, praticamente um 4-1 aqui. Olha como que o gráfico está hoje. Hoje vai ser um dia aqui que o filho chora e a mãe não vê, porque quem não tem conhecimento vai se frustrar, e isso é o triste. Por quê? Porque só o conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento você tem, mais razão você tem, mais análise você sabe fazer e mais operar você sabe. Como consequência, você tem consistência, tá bom? Quiser estudar, quiser se aprimorar, estou do lado de cá te esperando de braços abertos. O acesso ao treinamento é 24 horas por dia, você pode começar a estudar a qualquer momento. Fez a aquisição, já está no treinamento, já começa a operar, já tem um suporte diretamente comigo e vamos juntos aí crescer em conhecimento. Você que está aqui no YouTube, eu tenho aulas aqui todos os dias eu trago essas super dicas aqui para que você possa aprender, possa crescer em conhecimento e possa melhorar suas visões de acordo com as técnicas da análise gráfica, tá bom? Não saia sem deixar um comentário, não saia sem deixar um like, nem não saia sem se inscrever no canal, e eu te vejo aqui amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!